Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nós estávamos trabalhando com funções vetoriais e curvas espaciais. Mais especificamente, no nosso último vídeo, nós exploramos uma ferramenta que era chamada comprimento de arco, né? E o comprimento de arco nada mais era do que o comprimento de uma curva espacial, ou de um pedaço dessa curva, né? De um arco dessa curva, tá bom? Então, nesse vídeo de hoje, pessoal, nós continuaremos a explorar o comprimento de arco, porém sob uma nova ótica. Nós vamos ver o comprimento de arco agora como uma função, né, que será denominada função comprimento de arco. Então, vocês verão que essa aula ela é uma aula, no mínimo, diferente, tá? É um pouco peculiar o que nós vamos fazer aqui. E eu vou tentar, dentro do possível, motivar vocês do porquê que nós estamos fazendo tudo isso, né? Por que nós iremos construir todas as ferramentas que nós construiremos nessa aula. Até por isso que eu resolvi separar um vídeo só para esse tema, que é justamente para tentar mostrar para vocês que tudo isso é muito útil e muito importante nos conceitos que virão, certo? Então, para a gente começar a entender, né, para a gente começar essa motivação, vamos aqui para o nosso quadrinho. Eu já deixei pronto um sistema de coordenadas e uma curva espacial, só para a gente relembrar a questão de comprimento de arco, né? Então, vamos supor que essa curva vermelha é parametrizada por uma função R, tá bom? Esse aqui é o ponto inicial, um R de A, e esse ponto aqui é um ponto final, um R de B. Então, nós vimos na última aula, né, nós deduzimos essa fórmula, que para calcular o comprimento deste arco, né, dessa curva, nós usamos essa formulinha aqui. Ó. Então, é a integral de A até B, que é o parâmetro inicial até o parâmetro final, do módulo da derivada de R dt. Bom? Então, no final das contas, aqui recai numa integral ali no sentido do cálculo 1, e aí é bem tranquilo, né? É só aplicar as ferramentas que a gente já conhece, certo? Muito bem, pessoal. No final da aula passada, eu levantei algumas questões em relação ao seguinte tema. Quando nós pegamos uma curva espacial, ela pode ser parametrizada por funções vetoriais diferentes, no sentido de que há funções vetoriais distintas que geram a mesma curva vetorial, a mesma curva espacial, perdão. Então a minha questão naquele momento foi, será que funções vetoriais distintas que geram a mesma curva vão gerar comprimentos de arcos diferentes, né? E era de se esperar que não, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma coisa geométrica, né? Se a gente pegar essa curva vermelha e esticar ela, independente da parametrização que a gente utilizou, nós vamos ter o mesmo segmento, né? O mesmo comprimento ali. Então, por isso que é de se esperar que isso não aconteça. Porém, eu levantei essa questão muito em conta deste carinha que aparece aqui, né? Porque quando a gente muda a parametrização, conforme nós já vimos em algumas oportunidades, nós estamos, em certas condições ali, nós alteramos a velocidade com que a partícula está percorrendo essa trajetória, né? E quando a gente mexe na velocidade, nós estamos mexendo justamente neste vetor aqui, né? Que é o vetor derivada que descreve a velocidade. Então, por isso que eu fiquei meio encasquetado ali, né? Será que mexer na velocidade vai alterar o comprimento? Mas no final de contas, nós vimos que esses caras aqui, né, que é o tempo que ela demora para percorrer essa trajetória, ele também vai diminuir, porque se a velocidade está mais rápida, né, o tempo diminui. Então uma coisa acaba compensando a outra, né? Acho que vocês se recordam de toda essa conversa. Essa vai ser a motivação inicial para essa aula, tá, pessoal? Então eu coloquei um outro exemplo aqui. Nós consideramos essa aqui que é a cúbica retorcida, lembra que nós exploramos lá na primeira aula, né? Então é t quadrado e t ao cubo, com t de 1 até 2, tá bom? Eu limitei os parâmetros aqui. Se a gente considerar essa função vetorial aqui abaixo, essa R2, vocês verão que ela descreve a mesma curva. Porque se a gente analisar aqui, pessoal, veja, como é que a gente olha, né? Como é que a gente olhou para ver que isso aqui era aquela cúbica retorcida, né? Nós vimos que o y era igual a x quadrado e o z era igual a x ao cubo, lembra? Aqui acontece a mesma coisa, veja, o y é x quadrado e o z é x ao cubo, né? Está um pouquinho mais feia, mas ela funciona da mesma maneira. E além disso, veja bem, ó, se você pegar u igual a zero, então e elevado a zero é 1. Então este primeiro parâmetro equivale a esse, e quando você pega o u igual a ln de 2, e elevado a ln de 2 dá 2, né? Então dá esse daqui. Então no final das contas, pessoal, além de ter a mesma lei, nós estamos escrevendo exatamente a mesma trajetória. Nós estamos falando da mesma curva em ambos os casos aqui, ó. Tá? A grande questão é isso daqui, pessoal. Quando você pega este parâmetro nessa primeira curva aqui, ó, ela está demorando uma unidade de tempo para percorrer a curva inteira, né? O t vai de 1 até 2. Nesse outro caso aqui, ó, ela está demorando ln de 2 unidades de tempo, né? ln de 2 é algo próximo de 0,7. Então, nesse segundo caso, essa velocidade aqui é mais rápida, né? Nós estamos demorando menos tempo para percorrer essa trajetória. Muito bem, até aí não tem grandes problemas, porque nós vimos que aquela questão que eu falei para vocês, né? Embora o vetor velocidade seja maior, a questão dos extremos ali do tempo que demora não compensa uma coisa a outra, né? Então, é isso que eu estou falando nesse slide, tá, pessoal? Que, em geral, parametrizações diferentes para a mesma curva, elas não vão gerar problema em relação ao comprimento de arco, né?
Eu digo em geral porque pode haver a questão de ter autointersecção, né? Tipo aquela ideia do círculo, de passar várias vezes no mesmo lugar, e aí isso daí já é uma questão um pouco mais delicada, tá? Mas no geral, simplesmente trocar o parâmetro, isso não altera, tá bom? A questão, pessoal, é que há outros problemas que poderiam acontecer. Por exemplo, ó, vamos supor que nós estamos considerando essa curva em vermelho e eu chego para você e falo o seguinte, olha, eu quero uma informação sobre essa curva quando eu calculo R no parâmetro 3, tá? E aí, quem que é o parâmetro 3? O parâmetro 3 é o parâmetro que eu utilizei como parametrização, por exemplo, se a gente voltar ao slide aqui no parâmetro de 1 até 2, né? Lógico, o 3 não está ali, né? Mas nesse sentido de demorar uma unidade de tempo, ou seria no que vocês utilizaram, que de repente fosse um conjunto menor, né? Então veja que essa questão do parâmetro ela é um pouco diferente. Lembra lá no cálculo 1? Calcula f de 2, calcula f de 3. Beleza, mas aqui a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, né? Porque nós temos um ponto da curva que ele pode ser descrito por r calculado em parâmetros diferentes, se nós tivermos parametrizações diferentes. Não sei se deu para captar mais ou menos a ideia, tá? Então, como é que a gente pode tentar corrigir esse problema? Nós vamos tentar achar uma parametrização que seja padrão. Então, nós vamos desenvolver uma parametrização aqui, que quando você falar assim, não, eu quero essa R calculada no 2, por exemplo, vai ser a mesma para você e vai ser a mesma para mim. Nós não vamos ter essa dependência dos parâmetros, tá certo? Então, vamos lá. Para isso, pessoal, iniciamos com essa hipótese, tá? Eu vou considerar uma curva em que a derivada é contínua, e que, além disso, a C, essa curva, ela é percorrida uma única vez, tá? Não há autointersecção, não acontece aquilo dela se sobrepor, tá bom? Isso vai ser importante para alguns conceitos que a gente vai trabalhar daqui para frente, beleza? Muito bem. Então, nós vamos definir algo que nós chamamos de função comprimento de arco. Vamos aqui para o nosso quadrinho, que daí fica mais fácil para a gente entender. Olha o que acontece aqui, pessoal. Esse L, né, que está descrito aqui, ele é o comprimento da curva toda. Eu vou definir essa função, ó. Veja, vamos escrever aqui embaixo, então eu vou chamar ela de S de t, e eu vou definir ela como sendo, ó, a integral do ponto inicial até t, e aqui eu vou colocar igualzinho ali dentro. Eu só vou trocar a variável, né, pessoal, porque o nosso t está ali em cima agora. Então eu vou colocar R' de u, por exemplo. Deu, beleza? Então essa aqui é a nossa função comprimento de arco. Veja bem, pessoal, o que está acontecendo com essa função? Se o nosso caso inicial nós estávamos calculando o comprimento da curva toda, de A até B, neste caso, pessoal, vamos supor que neste ponto aqui, ó, seja um R de t. Vamos só escrever ele ali, escrever ele até de outra cor. Então, se esse daqui é o nosso R de t, né, esse ponto aqui é o R de t, então o que a nossa S está fazendo, essa função S de t? Ela está calculando o comprimento desse ponto inicial aqui, que é o início da curva, né, o R de A, até esse ponto R de t, ó, tá? Então, a nossa S é justamente o comprimento desse arco daqui, S de t, tá? Vejam bem, pessoal, se você pegar o t igual a b, né, então a integral de A até b disso daqui é justamente o comprimento da curva toda, né? Aí seria o arco inteiro. Então, é isso que a nossa função comprimento de arcos está fazendo. Ela está calculando o comprimento de arcos com o t variando de A até b. Obviamente, o t igual a A, o S de A vai ser 0, né? E o t igual a b, o S de b vai ser exatamente o L. Tudo bem? Acho que deu para entender mais ou menos como é que está funcionando, né? Eu coloquei aqui nos slides a mesma ideia, né? Tá vendo? Nós temos esse vetor posição, esse outro vetor posição e o S de t é este comprimento aqui, né? Muito bem, pessoal. Então, algumas observações aqui a se fazer. Primeiramente, vamos para o nosso quadrinho das lembranças aqui, que não tinha aparecido hoje ainda. Na aula de integral eu comentei com vocês sobre uma coisa chamada teorema fundamental do cálculo, né? E existe duas versões do teorema fundamental do cálculo. Na verdade, nós usamos uma primeira parte para demonstrar aquele teorema que eu coloquei para vocês. E essa primeira parte diz o seguinte, pessoal. Se nós tivermos uma g de t definida dessa maneira aqui, ó, então g de t é igual a integral de um a até um t, tá? Eu coloquei a e t, mas não precisa ser o mesmo do outro, né? Obviamente. De uma f de u du. Então, esse teorema fundamental do cálculo que eu estou falando para vocês, que é a primeira parte, né? Também é um teorema fundamental aí. Ele diz o seguinte, ó, se você deriva essa g, então a derivada dessa g, ela vai ficar exatamente ao que está dentro da integral calculado na variável. Então, vai ficar exatamente igual ao f de t. Beleza, pessoal? Então, em outras palavras, o que eu estou falando é que essa integral aqui, ó, ela é uma primitiva para f, né? É isso que eu estou falando para vocês, ou seja, a derivada da f. Nós utilizamos isso para demonstrar o teorema fundamental do cálculo, certo? Bom, por que eu estou dizendo isso, né, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso quadrinho, ó. Olha aqui, o que acontece quando eu derivo essa s, né? Se eu derivar essa função s, olha aqui, vou escrever aqui embaixo, vou até escrever de outra cor.
Mas se eu derivar essa função em relação a t, vou usar essa notação para igualar o quadrinho ali, né? Mas pelo teorema fundamental do cálculo, vai dar o que está dentro aqui do integrando calculado no extremo superior. Então vai ficar igual ao módulo da derivada de r, calculado em t. Bom, pessoal? Então, essa função aqui, quando eu derivo essa função, comprimento, que a gente definiu, ela tem essa característica. Tá certo, pessoal? Muito bem. E por que a gente está fazendo isso, né? Por que nós criamos essa função comprimento de arco? Porque o nosso objetivo agora, pessoal, vai ser a gente criar aquela parametrização padrão que eu comentei com vocês. Tá? E qual que vai ser o caminho que nós vamos seguir para criar essa parametrização? Nós vamos parametrizar uma curva em relação ao comprimento de arco. Beleza, né? Parece algo muito esdrúxulo, né? Muito estranho. Não é exatamente normal, tá bom? Mas por que a gente faz isso, né? Qual que é a vantagem de fazer isso? Primeiramente, pessoal, a grande vantagem é a gente tentar evitar aquelas inconsistências que eu comentei com vocês, né? Aquelas ambiguidades. Porque eu poderia falar para vocês assim, eu quero uma informação no R calculado no 3. Mas aí, esse instante de tempo 3, a gente poderia considerar um tempo variando de 0 até 5, tá? Ou um tempo variando de 0 até 10. E aí a posição no R de 3, que descrevendo a mesma curva, obviamente, ele seria diferente em cada um desses casos, né? Então, para a gente tentar evitar esses problemas, o que nós vamos considerar é o parâmetro como sendo o comprimento de arco. Tá? Então, nós vamos pegar a curva, esticar ela, e esse cara vai ser o nosso domínio dos parâmetros. Ficou estranho, né? Eu sei que ficou um pouco estranho. Eu falei que a aula era esquisita. Mas daqui a pouquinho vai ficar muito claro o porquê que a gente vai fazer e como que a gente faz isso, tá? O que eu quero que vocês tenham na cabeça antes da gente ir para o próximo slide é isso. Eu quero que o meu domínio dos parâmetros seja o comprimento de arco. Tá? Esse vai ser o parâmetro que a gente vai considerar na nossa nova parametrização. Muito bem. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Se vocês olharem aqui para o nosso quadrinho, ó, veja, nós definimos a função s de t dessa maneira aqui, certo? Então, eu vou puxar uma setinha aqui. Como essa função, essa função s de t, ela vai chegar a um resultado dependendo de t, né? Afinal de contas, aqui o extremo de integração é um t, certo? Então, no final das contas, a gente vai conseguir isolar esse t em função de s, né? Escrever o t em função de s lá no final das contas. Então, isso quer dizer que o t, ele é alguma coisa que depende de s, né? Ele é um t de s, tá? E é só isso que a gente vai fazer. Tá vendo? Parece fácil falando, né? Mas o que nós vamos fazer é calcular essa função aqui, tá? Essa função comprimento de arco. A gente vai chegar no resultado e aí com esse resultado a gente vai isolar o t, tá? E escrever o t em função de s. Aí nós voltamos para a parametrização inicial e trocamos para esse novo parâmetro. Porque daí esse parâmetro vai depender de s, então ele vai estar em termos do comprimento de arco. Eu não sei se ficou tão claro, mas vai ficar muito claro através do exemplo que eu vou fazer com vocês, tá bom? Então só chamando a atenção aqui, né, pessoal, que eu estou falando, ó, em relação a, eu comentei isso com vocês, mas olhando aqui para os slides agora, é aquela questão, ó, se eu falar agora para vocês assim, eu vou considerar esse R de 3, ó, S igual a 3. Então o que dá o R de 3, né? Esquece esse tempo por enquanto. É a posição do ponto a 3 unidades de comprimento. Tá vendo? A gente não tem mais aquela ambiguidade em relação ao tempo. Porque como eu subdividi essa curva, imagina que eu peguei a curva, estiquei, e ela tem tamanho 9. Então eu quero calcular o R na posição 3, se ela estiver parametrizada por comprimento de arco, é 1/3 dessa curva. Só isso, entendeu? Então a gente evita aquela ambiguidade do tempo, tá certo? Muito bem, pessoal, vamos fazer um exemplo. Agora eu prometo que as coisas vão ficar mais claras. Então vamos considerar aqui um exemplo, tá, pessoal? Então, eu não vou escrever todos os detalhes do enunciado, tá, pessoal? Porque senão a gente vai perder muito tempo, mas a ideia é a gente reparametrizar a seguinte função vetorial por comprimento de arco. Então eu vou considerar a hélice, tá bom? Então é a hélice R de t igual a cosseno de t, seno de t e t, tá bom? Aí eu quero o seguinte, pessoal, o ponto inicial dessa hélice vai ser o 1, 0, 0, beleza? E eu vou considerar no sentido de crescimento do t, né? No sentido que o ponto ele está sempre crescendo. Eu poderia considerar que a hélice está para baixo, né? Porque como é um ponto inicial e a hélice é algo infinito, eu poderia pensar que ela está descendo, mas eu estou considerando ela subindo, tá bom? Como eu disse, eu não vou escrever todos esses detalhes. Mas o nosso objetivo é parametrizar, né? Reparametrizar essa função vetorial por comprimento de arco. Então, voltando aqui para o nosso quadrinho que nós estávamos trabalhando anteriormente, né? A nossa ideia é essa daqui, ó. Eu vou escrever a função comprimento de arco, vou chegar em algo que vai depender de t, e aí eu vou isolar o t, ó. Escrever o t como uma função de s, tá bom? Vocês vão ver que no final das contas isso não é tão absurdo. Quer ver? Vamos para o nosso quadrinho aqui, eu vou escrever aqui embaixo de verde. Vamos calcular a função comprimento de arco, ó. Pela definição que nós acabamos de fazer, isso aqui é a integral, vai ser do a, né? Eu vou colocar t0 até t, aí vai ficar o módulo da derivada calculado aqui no mu
du, né? Vamos mudar a variável para a gente não se confundir, tá bom, pessoal? Coloquei T0 aqui porque este T0 ele é o ponto inicial, né? Aquele R de A, é o, R, é o ponto, né? Quando eu calculo o R, ele dá o ponto inicial da curva, é o parâmetro que dá o ponto inicial da curva. O nosso ponto inicial aqui, nosso P, é 1, 0, 0, né? Então, nós já fizemos esse exercício anteriormente, né, no vídeo passado, por isso que eu vou passar meio rapidamente. Mas como é que eu faço para calcular, encontrar esse parâmetro T0, né? Eu igualo R de T0 a este ponto e vejo qual que é o T0 correspondente. Neste caso é bem simples, né? O T0 tem que ser exatamente igual a zero. Então, isso aqui vai ficar igual a integral. Agora, nós descobrimos que era esse, até T. Como eu disse, né, pessoal? Estou falando mais rápido porque nós fizemos esses detalhes no vídeo anterior, né? E aqui vai ficar o módulo de qual vetor? Qual que é o vetor derivada? Né? A derivada de cosseno é menos seno. Agora é em U, né, pessoal? A gente está trabalhando em U. A derivada do seno é cosseno. E a derivada de t, né, no caso, a derivada de U é 1. Beleza? Então, isso daqui deu. Certo, pessoal? Entendeu porque eu mudei de t para U, né? Porque aqui no nosso caso a função derivada está calculada em U. Aqui eu acertei, né? No vídeo anterior eu falei que era menos seno, escrevi cosseno lá, tive que corrigir, tá? Já peço perdão pelo vídeo anterior. Muito bem, vamos calcular rapidamente aí esse carinha. Então, isso aqui vai ficar igual à integral. Vamos escrever mais uma passagem de 0 até t. Quanto que fica o módulo disso, né, pessoal? É aquele mesmo esquema. A raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais segundo ao quadrado, mais terceiro ao quadrado, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então vai ficar a raiz quadrada de 2, né? Então, isso aqui ficou raiz quadrada de 2, du, que isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 2 vezes u calculado de 0 até t, né? E isso daqui ficou raiz quadrada de 2 vezes t. Tá bom, pessoal? Note que aqui ficou 0 por causa daquilo, né? Porque o ponto correspondia a esse ponto aqui correspondia ao parâmetro t igual a 0. Poderia ser um outro valor, não teria problema nenhum, tá? Mas veja, pessoal, aconteceu aquilo que eu comentei no slide anterior, né? Só chamando a atenção de amarelo. O s de t, veja bem, ele é igual a uma função que depende de t, né? Obviamente. Então, o que vai acontecer? Se eu isolar o t, ele vai ser uma função de s. E nesse caso, quem que é o nosso t? Vamos só escrever aqui embaixo, né? Logo, a nossa t, né, escrevendo em função de s, ele vai ficar s dividido por raiz de 2, né? Só isolei ali, tá bom? E agora, qual que vai ser a nossa reparametrização, pessoal? Eu vou considerar agora o nosso r aplicado em S, tá vendo? O nosso parâmetro virou S, e eu vou simplesmente trocar os nossos T's aqui da nossa parametrização por esse S por esse T que a gente encontrou aqui, ó. Então, quer ver? Vai ficar o seguinte, vamos abrir o parênteses aqui, vai ficar então, era cosseno de T. Bom, quem que é o T agora? S sobre raiz de 2. Beleza? Aqui vai ficar então seno de S sobre raiz de 2. E aqui vai ficar simplesmente S sobre raiz de 2. É só isso. Tá? Então, tá vendo? Eu falei pra vocês, não é tão absurdo fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Deu para entender mais ou menos? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Eu sempre pergunto as coisas, eu fico imaginando vocês na casa de vocês fazendo uma cara bem feia que não estão entendendo muito, tá? Mas espero que tenha ficado claro, né? Só recapitulando qual que é o objetivo, é só esse. Calcula a S, o comprimento de arco, a função. Vai achar alguma coisa que depende de T, né? Vai chegar a algo desse tipo aqui. Isola o T, tá? Aqui era bem simples, né? Era uma constante vezes o t, então é só dividir. Mas vai ser alguma coisa que depende de t, e aí você escreve o t em função de s, né? Nesse sentido, e depois é só substituir no caso inicial, né? Troca o t por este cara. Você vai obter uma função em termos do comprimento de arco. Beleza? Muito bem, pessoal. Por que isso é bem legal, né? Quer ver? Vou mudar ponto quadrinho branco, eu vou calcular o vetor velocidade nesse caso, dessa parametrização, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou mudar aqui para um outro quadrinho branco. Então, só vou reescrever, tá? Eu lembro que a nossa função vetorial, ela era dada r de s, né? Então, só vou reescrevê-la, mas ela era aquele esquema que nós fizemos agora há pouco, né? O cosseno de s sobre raiz de 2, o seno de s sobre raiz de 2, e aqui era s sobre raiz de 2, né? Tudo bem, pessoal? Muito bem, por que eu estou fazendo isso aqui? Vamos calcular, então, a derivada, né? Quanto que dá a derivada deste nosso colega aí, em relação a s, tá? Estou usando regra da cadeia, tomando cuidado para não errar, para depois ter que arrumar o vídeo aí. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2, derivada do cosseno é menos seno. Agora eu estou escrevendo certo, hein? Menos seno de s sobre raiz de 2. Aqui então vai ficar a mesma coisa, mas agora trocando ali, né? Então r de 2 cosseno de s sobre raiz de 2. E por fim aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2, certo, pessoal? Então
Esse aqui é o nosso vetor derivada. Vamos calcular o módulo. Quanto que está dando o módulo desse carinha aí? Ó? Módulo do R' de S. Então, eu já vou fazer meio rapidamente, ó, mas vai ficar o seguinte. Vai ficar raiz quadrada. Esse primeiro ao quadrado, ó. Esse primeiro ao quadrado vai ficar 1 sobre 2 vezes seno ao quadrado, certo? Esse vai ficar 1 sobre 2 vezes cosseno ao quadrado. Então, juntando esses dois aqui, vai ficar 1 sobre 2. Concordam comigo? Então, ficou meio vezes seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. E esse aqui vai ficar meio, ó. Então, isso aqui ficou mais meio. E isso daqui vai dar raiz de 1, que é 1. Olha que legal. Deu vetor velocidade igual a 1, né? Por que isso é muito bom? Por que isso é muito legal, pessoal? Vamos para o nosso quadrinho aqui. Porque o que acontece é que, como a gente fez essa questão do comprimento de arco, agora o nosso parâmetro que é o comprimento de arco, ele é padrão. Então nós não temos mais aquele problema de velocidade, pessoal. Porque a nossa velocidade agora é 1. Tá? Nós estamos andando sempre uma unidade de comprimento de arco. Então, quando a gente faz essa parametrização por comprimento de arco, como eu disse, nós evitamos aquelas inconsistências em relação à velocidade. Porque conforme nós acabamos de observar aqui, né? Eu vim para esse quadrinho, mas eu já volto, mas o nosso vetor de velocidade ele é sempre 1, tá vendo? Em todo S. Então, neste caso, quer dizer o quê? Se nós subdividirmos isso aqui em pequenos pedaços, né? Naquele sentido, imagina que ela tem um comprimento de curva 9. Então, se eu andei andei um instante, né, um parâmetro S, eu andei 1/9 dessa curva. Tá? E a velocidade vai ser sempre 1, porque a gente não altera em relação ao tempo. Né? Não acontece aquilo tipo acontecer na exponencial, que eu poderia percorrer mais rápido ou mais devagar. Porque agora o nosso parâmetro é sempre o mesmo, é sempre o comprimento dessa curva. Deu para entender mais ou menos, né, pessoal? Muito bem, como é que a gente demonstra, né, que isso aqui é sempre verdade? Eu vou fazer só superficialmente, tá, pessoal? Teria que tomar um pouco de cuidado. Mas é assim, ó. Lembrem que o nosso comprimento ele é dado por isso daqui, quer ver? O comprimento de arco ele é dado pela integral de A até B, o comprimento da curva, né, perdão, do módulo de R', né? Era assim que a gente definia dt, certo? Isso aqui valia para qualquer parametrização, pelo que a gente chegou a discutir lá, né? A gente não chegou a demonstrar, mas valia. Então eu vou considerar em particular essa parametrização, em termos do comprimento de arco. Então como é que vai ficar isso daqui, pessoal? Vamos escrever de azul aqui na frente, mas ficaria a integral. Aí teria que ser o S de A, né? No caso seria 0, mas eu vou deixar aqui. O S de B. E isso daqui ficaria módulo do R' em termos do comprimento de arco ds, né? Essa passagem aqui, pessoal, ela é um pouquinho delicada, tá? Não é tão simples assim de se fazer. Mas veja bem, ó, vamos só discutir isso daqui. Quanto que tem que ser esse carinha aqui, ó? Esse carinha é quem? Não é exatamente o comprimento todo, né? Porque o S de B não foi definido assim, quer ver? Vou mudar para o nosso quadrinho aqui, ó. O S de B não era integral de A até B. Então veja que esse carinha aqui de cima, ele já era todo mundo, né? Bom, esse aqui de baixo é 0, tá? Então, ó, vamos lá, vou só escrever isso daí para não ficar tão obscuro, né? Então esse aqui de cima, nós sabemos, esse em amarelinho aqui, que ele é exatamente o L. E esse aqui é exatamente o 0, né? Bom, usando essa ideia, pessoal, se o de cima é L e o de baixo é 0, quem que tem que ser esse carinha aqui no meio para que essa integral toda dê exatamente L, né? Basta que esse carinha seja exatamente o 1, tá vendo? Aí vai ficar a integral de 1, que vai ficar, então, S, né, no caso aqui, calculado de 0 até L, que vai dar L, tá bom? Como eu disse, é bem superficialmente, só comentando com vocês, né? Mas essa é a ideia. Com essa parametrização, então, nós temos o vetor velocidade sempre constante igual a 1. E aí, evitamos todos aqueles problemas, tá bom? Beleza, pessoal? Então, assim, eu queria gravar esse vídeo para comentar com vocês esse tipo de coisa. Eu sei que é estranho, tá? Eu sei que é complicado. Então, eu peço para que vocês deem uma olhadinha em tudo isso que eu fiz agora com vocês, até porque não está nos slides, tá, pessoal? Esse exemplo, essa parametrização por comprimento de arco, para vocês entenderem tudo isso, tá? Agora eu vou dar uma notícia que pode ser animadora ou desanimadora, né? Por que a gente vai utilizar tudo isso mais para frente? Para evitar essas inconsistências, né? No próximo vídeo a gente vai definir uma coisa chamada de curvatura. E a curvatura ela vai depender dessa parametrização, né? A princípio ele depende da velocidade. Então para a gente evitar essa questão de está indo mais rápido, está indo mais devagar, a gente vai trabalhar com a parametrização por comprimento de arco, né? Que é a nossa parametrização padrão, tá? Porém, posteriormente eu vou mostrar para vocês que não depende da parametrização. Então, na prática, vocês não vão precisar fazer parametrizações por comprimento de arco, tá? Eu esperei para contar agora, porque senão vocês não iam assistir o vídeo. Mas, é importante, tá, pessoal? É importante para as coisas estarem bem definidas, para não gerar ambiguidade, tá bom? Mas eu só estou dizendo, né, até para acalmar um pouquinho vocês, é que na prática, mesmo a gente usando isso para definir as ferramentas, vocês não vão precisar reparametrizar por comprimento de arco.
Porque eu vou demonstrar para vocês que independe da parametrização, e aí no final das contas vocês utilizam a questão que está mais fácil aí, né? Tudo bem? Então peço desculpas aí se vocês estão se sentindo enganados, não era o meu objetivo. Tá bom, pessoal? Bom, então esse vídeo era isso que eu queria falar com vocês, e aí no próximo vídeo a gente começa a trabalhar aí com curvatura, certo? Então, novamente, pessoal, deem uma olhadinha, né? Eu separei aqui alguns bloquinhos aqui, né? Até depois vocês podem voltar, mas refaçam esse exercício. Na lista tem mais alguns para vocês reparametrizarem. Vejam essa questão que eu mostrei aqui, né? Que o vetor velocidade é sempre 1. E tentem entender o que isso significa na geometria, né? Que é aquela questão de você esticar a curva e ir andando uma unidade de comprimento, né? Então a sua velocidade ali sempre vai depender do S, e aí é bem tranquilo porque a gente divide sempre de maneira igual, tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Mais uma vez, desculpa se a aula ficou um pouquinho estranha aí e pareceu que eu te enganei, que foi migué, mas não foi, tá bom? Então tá bom, pessoal? Se cuidem, por favor. Abraço.